Consulto os senhores ministros, a senhora ministra, sobre alguma objeção à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou para a continuidade de julgamento a ação rescisória 1718, procedente da Bahia, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes, em que autora a União, e ré Paranapanema S.A., incorporadora da Caraíba Metais S.A. Essa ação rescisória vincula-se ao ODS 10, redução das desigualdades. Consta da papeleta que, após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que julgava procedente a ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do ministro Maurício Correia, e condenava a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, e do voto parcialmente divergente do ministro Alexandre de Moraes, revisor, que também julgava procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão monocrática atacada, mas, desde logo, em juízo rescisório, negava o provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O julgamento foi suspenso. Neste processo, senhores ministros, foi proferido o voto pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, que se aposentou, já havia votado no plenário virtual. Então, em função do que decidimos aqui em plenário com relação ao voto já proferido por ministro aposentado, não vai haver, aqui não vou colher o voto do ministro André Mendonça e, por isso, passo a colher o voto do ministro Nunes Maia. O voto do ministro Marco Aurélio, eu relembro, era no sentido da improcedência dos pedidos. Fique à vontade, ministro. Senhora presidente, na última sessão, estávamos aqui, um número um pouco reduzido, a ministra Carmen votou porque pediu destaque. E, naquele momento, travou-se um diálogo entre o ministro Fachin e eu e a ministra Carmen, de sorte que pareceu que eu tinha pedido vista. O ministro... Não, ministro Fux. Mas como o ministro Nunes Maia ainda está localizando, se ele me permitir, eu antecipo o voto. Eu até estava, só ia lembrar Vossas Excelências, justamente para permitir que o ministro Nunes Marques localize o voto no sistema. Esse tema, participação ou cômputo do voto do ministro já aposentado, ele foi objeto de uma questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade 5.399. Então, com relação a esse aspecto, não há mais o que definir. O voto do ministro Marco Aurélio foi no sentido da improcedência. Voto de relator e revisor, com relação ao chamado juízo de rescindes, não diverge.
Ambos votaram no sentido de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário a que aludi. O ministro relator foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, inclusive. E a ministra Carmen Lúcia votou porque ela que pediu o destaque no plenário virtual. E o ministro Fachin, acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, determinam agora o julgamento do recurso extraordinário em juízo rescisório. E daí a divergência do ministro Alexandre de Moraes, que desde logo aprecia o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. É isso, né, ministro Alexandre? Por isso que o primeiro agora a votar é o ministro Nunes Marques. Mas eu, de qualquer maneira, ministro Fux, se Vossa Excelência quiser fazer alguma observação... Ministro, não, apenas em termos de auxílio à colegialidade, como o ministro Nunes Marques ainda não... Eu estou apto, mas... Não está apto, então eu aguardo. Não aguardo, eu queria... Eu estava querendo exatamente colaborar. Vossa Excelência está com a palavra, ministro. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhora Secretária da Sessão, senhores advogados, servidores, demais presentes, boa tarde a todos. Eu tenho um voto mais alongado, mas trouxe um voto que penso que sintetiza a questão quanto ao mérito, né? A questão me parece muito simples. No RE 263.464 Bahia, o ministro Maurício Correia, monocraticamente, proferiu decisão que deu provimento ao recurso por entender que não incidia IOF sobre o ouro, quando este é comercializado como ativo financeiro. Sucede que, nos referidos autos, não se discutia a incidência de IOF sobre ouro, mas sim sobre a aplicação financeira, então conhecida como overnight. Quer dizer, o ministro relator do RE admitiu uma premissa de fato que, na verdade, era completamente impertinente com o caso. Entendeu como ocorrente um fato inexistente, ou seja, que a discussão versaria sobre a incidência de IOF sobre ouro. Tal erro de fato passou despercebido não apenas pelo relator, ministro Maurício Correia, mas também por ambas as partes, tendo a decisão monocrática transitada em julgado, assentado sobre a premissa falsa, sem que tenha havido qualquer controvérsia a respeito. Em tal contexto, é clara a procedência da ação rescisória à luz do artigo 485.9, parágrafos 1º e 2º do CPC de 73, vigente na data do ajuizamento da ação, para desconstituir a decisão monocrática proferida pelo ministro Maurício Correia no RE 263.464, Bahia. Por outro lado, e aqui peço vênia para discordar do eminente ministro Edson Fachin e da eminente ministra Carmen Lúcia, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, que me pareceu que devemos avançar no julgamento do mérito do próprio RE, cuja coisa julgada, ora, é rescindida. Em primeiro lugar, como já foi observado, inclusive pelo ministro Edson Fachin, há pedido nesse sentido por parte da autora, folha 9, volume 30, a linha C. Seja, por fim, julgado procedente o pedido contido nesta axio, no sentido de ser rescindida a respeitável decisão proferida no recurso extraordinário 263.464, Bahia, de modo a que, anulada ela, outra seja proferida, desta vez consoante a matéria versada na causa e no RE, tudo de modo a restar não conhecido ou integralmente improvido o citado RE, e, de conseguinte, ser julgada improcedente a ação original, condenando-se a ré a suportar os ônus da sucumbência devidos nesta como naquela sede. Digo eu, acresce que essa é a técnica recomendada tanto pelo Código de Processo Civil de 73, no artigo 494, como pelo atual CPC, no artigo 974, caput, cujo inteiro teor transcrevo. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. A cláusula, se for o caso, não significa concessão de discricionariedade para o tribunal no julgamento da rescisória, mas apenas ressalta que há casos em que não será necessária a continuação do julgamento. Por exemplo, quando a rescisória for baseada em ofensa coisa julgada, hipótese em que não se precisa de um novo julgamento após o acolhimento da rescisória para desconstituir a decisão rescindenda. Ou, por exemplo, se tratar
de coisa julgada relativa apenas à matéria processual em que o mérito sequer foi analisado na decisão rescindente. O clássico José Barbosa Moreira bem esclarece esse ponto. Após o julgamento da procedência da ação rescisória que produz invalidação da sentença, a regra é que, reaberto o litígio por este julgado, caiba desde logo ao próprio tribunal emitir sobre ele novo pronunciamento, que, de ordinário, poderão favorecer ou não o autor vitorioso da rescisória. Em certas hipóteses, porém, não é assim que se passam as coisas. Com efeito, pode acontecer que a rescisão da sentença, por si só, esgote toda a atividade jurisdicional concebível. B, que, embora insuficiente a rescisão, o remédio adequado à correção de que erradamente se fizera não consista na imediata reapreciação da causa pelo próprio tribunal que rescinde a sentença, tornando-se necessária a remessa a outro órgão. O que não se admite, ao nosso ver, é rescisório implícito, que exaure a cognição do tribunal, ou então, este, cabendo-lhe prosseguir, tem de se pronunciar explicitamente na rescisória acerca da matéria que constituiu o objeto da sentença rescindida. No caso dos autos, com a devida vênia, nenhuma das hipóteses que dispensariam a ação rescisória ou o julgamento do mérito imediato se verificam. Não estamos cuidando de rescisória com base em ofensa à coisa julgada, nem o tribunal é incompetente para o rejulgamento do mérito da controvérsia. Pelo contrário, o rejulgamento da causa se impõe, na hipótese, para a entrega da prestação jurisdicional completa, capaz de debelar o litígio de uma vez por todas. Não há razão para se postergar para outra assentada. A ação rescisória, por sua própria estrutura procedimental, já assegura à parte garantias iguais e até maiores do que aqueles típicas de um recurso extraordinário. Basta ver, por exemplo, que na ação rescisória temos, inclusive, um ministro revisor, o que não se dá no RE. Então, a postergação do julgamento de mérito do RE apenas deixaria em aberto um conflito por mais tempo, com prejuízo para a segurança jurídica. Assim, mais uma vez, pedindo vênia aos que pensam de modo diferente, passo ao iudicium rescisorium. A autêntica discussão que estava nos autos era sobre a constitucionalidade da incidência de IOF sobre títulos e valores imobiliários e não sobre ouro como ativo financeiro. Ora, o inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, que previa a incidência de IOF sobre a transmissão ou resgate de títulos a valores imobiliários públicos e privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias. Foi declarado constitucional pelo plenário do STF ao julgar o RE 223.144, São Paulo, de relatoria do ministro Carlos Veloso, publicado no Diário de 21 de novembro de 2003. Não há registro, por outro lado, de nenhuma decisão deste Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao acima mencionado. Ou seja, não há falar aqui em aplicação de jurisprudência posterior, embora o julgamento do recurso extraordinário 223.144 São Paulo tenha sido posterior ao julgamento ora rescindido. É que a Lei 8.033 de 90 já gozava de presunção de constitucionalidade que apenas veio a ser ratificada pelo STF. Portanto, passando à análise do recurso, é o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão rescindente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré, à base de 10% sobre o valor da causa. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Cássio. Colho agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas, senhor Procurador-Geral da República, cumprimento igualmente os procuradores da Fazenda Nacional, Paulo Mendes de Oliveira, Tiago do Vale e Flávia Palmeira de Moura Coelho, e cumprimento igualmente a professora Misabel Derzi, cuja sustentação não pude ouvir em loco, mas ouvi na sequência com o brilho de sempre. Presidente, a questão, a meu ver, também se afigura simples. E eu, igualmente, vou pedir todas as vênias ao eminente relator para aderir à divergência. Nós temos aqui uma ação rescisória que foi ajuizada
a propósito de um evidente erro de fato ocorrido na decisão impugnada. A ação originária, ela discutia, e no recurso extraordinário também se discute agora, a incidência ou não de IOF sobre operações com títulos e valores mobiliários, especialmente em relação às operações de overnight e de CDBs. Este era o pedido na ação original, discutir a constitucionalidade ou não de uma lei que introduzira esse imposto sobre operações financeiras. Evidentemente, por um engano material, a decisão monocrática do eminente e saudoso ministro Maurício de Oliveira, Maurício Correia, se referia, de onde eu tirei Oliveira, o saudoso ministro Maurício Correia, que foi presidente da OAB no Distrito Federal, na decisão dele, por um erro material, ele se pronunciou sobre a incidência do tributo em relação a operações com ouro. Claramente, um julgamento fora da hipótese que estava sendo discutida nos autos e que se justifica um erro de fato pelo volume que a gente trabalha e, às vezes, pode acontecer mesmo um equívoco dessa natureza e, felizmente, há meios de reparação. Pois bem, reconhecido o erro de fato, a sentença deve ser anulada. E penso que proferida outra decisão. O eminente ministro Cássio Nunes Marques acaba de citar a doutrina do ministro, do ex-desembargador e professor, querido amigo Zé Carlos Barbosa Moreira, e eu posso ouvi-lo dizendo, nas aulas em que fui aluno dele, que na ação rescisória você tem duas etapas. O judicium rescindens, fase inicial, assim ele falava. Eu sou da geração que estudou química orgânica, já não estudou mais latim, mas judicium rescindens, e, uma vez rescindida, faz-se um novo julgamento, o judicium rescisorium. E, portanto, eu penso que assim devemos proceder aqui também, de modo que, na parte de rescisão da decisão, eu estou de pleno acordo e acompanhando o eminente relator. Porém, eu vou além e penso que, no pedido de procedência da ação rescisória, já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. E aí não teria dificuldade de prolatar a nova decisão, porque é uma matéria em que há jurisprudência pacificada do Supremo. Cabe IOF sobre as operações com títulos imobiliários, uma jurisprudência que vale desde 16 de março de 1990. Não me é indiferente às circunstâncias da empresa e acho que, na medida do possível, se deve fazer a mediação, a negociação, mas as pessoas na vida fazem as suas escolhas e correm os seus riscos. Quando a empresa levantou o depósito, ela correu um risco. A vida é feita de incentivos, de riscos, e cada um escolhe os riscos que deseja correr, mas tem que arcar com as consequências das próprias escolhas. De modo que eu peço vênia ao eminente relator, não me é indiferente a sorte da empresa, e eu espero que seja possível negociar com o fisco alguma situação razoável, mas eu não tenho dúvida quanto ao direito aplicável aqui, presidente, portanto, estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e estou julgando procedente o pedido nesta rescisória para rescindir a decisão monocrática do ministro Maurício Correia e desprover o recurso extraordinário, uma vez que incide o IOF sobre operações com títulos e valores mobiliários como voto, e também estou acompanhando no tocante à determinação quanto a custas e honorários. Como voto, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Eu, como sou muito mais antiga do que Vossa Excelência, peguei o tempo do latim, sim. Ninguém diria, viu? Inclusive no vestibular. E quando eu aprendi e estudei na Faculdade de Ação Rescisória, o que se usava era uma metáfora, uma simbologia. Se estivesse presente uma das causas do corte rescisório, uma das causas de rescindibilidade, se proferiria o judicium rescindens. E aí sim se abriria aquele cofre
E aí, ato contínuo, se proferiria o juízo, ou eu disse um rescisório, que seria aí o mérito do próprio recurso extraordinário. Mas, enfim, eu até treinei aqui como é que falava isso. Muitas décadas isso aí. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho o voto do ministro Luiz Fux. Muito boa tarde, senhora presidente, egrégia corte. Eu, à semelhança do ministro Luiz Roberto Barroso, eu tive também a oportunidade de trabalhar na mesa ao lado do professor Barbosa Moreira na Procuradoria Judicial e trabalhei como seu colega no Departamento de Processo na faculdade aí da UERJ. E ele realmente era essa doutrina que prevalecia à época e continua sendo, que na ação rescisória há o primeiro iudício recidens e depois o iudício rescisório, que é o rejulgamento. Isso é a regra. E como o ministro Nunes Marques destacou, só não se passa ao rejulgamento no caso de violação da coisa julgada, porque, uma vez rescindida a segunda coisa julgada, prevalece a primeira. Mas aqui há uma particularidade que o ministro relator Edson Fachin destacou. Aqui houve um erro em procedendo. E o que diz a lei? Hoje a lei é mais ampla. Ela diz assim, cabe ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica. Então, antigamente, cabia ação rescisória com violação do direito material, mas hoje também cabe ação rescisória com a violação da norma processual. E o que houve em caso? Houve um erro em procedendo. Julgou-se algo que não foi pedido, não se produziu prova sobre aquilo que foi pedido. Ou seja, hoje, na aplicação do direito processual, o artigo 1º repete à Constituição Federal, deve-se observar os princípios constitucionais do processo civil, dentre os quais se destaca o contraditório e o devido processo legal. Como houve um erro em procedendo, não se debateu essa efetiva questão, porque se aponta que o relator julgou algo diferente daquilo que deveria ter julgado. Então, sobre o objeto que ele deveria ter julgado, dever-se obedecer o devido processo legal e o contraditório. Essa é a razão pela qual, muito embora não se trate de violação da coisa julgada, mas como hoje o Código admite ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica e for uma norma improcedendo, não se concedeu às partes o direito de debater aquele que era o tema iudicando. Então, o ministro Edson Fachin, no meu modo de ver, com a devida vênia da divergência, deu a solução correta ao caso, permitindo que o efetivo tema, objeto da cognição, passasse pelo devido processo legal e pelo contraditório. Pedindo vênia de divergência, acompanho o eminente relator e a eminente ministra Rosa Weber, pedindo vênia mais uma vez. A ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência, mas eu fico muito honrada de ser chamada... Eu falei Rosa Weber? Isso. É por afinidade, mas são as duas. E esse julgamento está emocionante, porque agora, de novo, houve um novo empate, né? Tirando o voto do ministro Marco Aurélio, com relação ao segundo tema. Eu agora acolho o voto do ministro Dias Toffoli. Ele está? Não está. Está na nossa... Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está nos ouvindo? Ministro Dias Toffoli está presente no plenário virtual, mas imagino que talvez seja o caso de contatar com o gabinete. Eu passo a acolher, então, o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Vocês vão deixar. Depois a pessoa pode ficar fraca, não conseguir. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência, gostaria de ouvir primeiro o voto do ministro Dias Toffoli, porque ele não está nos ouvindo. Senhor presidente, eu estou a comando de Vossa Excelência e cumprimento-a cordialmente, assim como os demais pares e todos os presentes a esta sessão, inclusive o doutor Augusto Aras, que nos honra com a sua participação. Senhor presidente, eu aguardo, posso aguardar, posso proferir meu voto também e estou pronto para atender à convocação de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra, ministro
Lewandowski. Vamos ouvir o voto de Vossa Excelência. Estou com a palavra, então, não é? Obrigado. Senhor presidente, trago um voto relativamente longo. Eu, de início, afasto todas as preliminares suscitadas, invoco a súmula 343 desta Corte para afastá-la, faço algumas considerações doutrinárias, inclusive trazendo à colação o ensinamento do insigne processualista José Carlos Barbosa Moreira, e vou diretamente ao ponto, se Vossa Excelência me permitir. Eu, com devido respeito, eu entendo que, no caso sob exame, o eminente ministro Maurício Correia partiu de uma premissa inexistente para decidir a causa, qual seja a de que se discutia naquele recurso extraordinário a incidência do IOF sobre a transmissão de ouro definido pela legislação como ativo financeiro. Como já foi afirmado aqui no plenário, na origem cuidava-se de ação ordinária de repetição de indébito, em que se objetivou a restituição de IOF incidente sobre a aplicação de overnight e sobre a aquisição de certificados de depósito bancário, CDB, sob argumento de que a criação de tal imposto ocorreu depois da contratação das referidas operações. Eu trago aqui um trecho do eminente Procurador-Geral da República e que acho importante, talvez, ler, até porque é curto, em que Sua Excelência consigna o seguinte: na inicial, a autora se define como titular de ativos financeiros, em especial contas bancárias e aplicações financeiras, tendo, pois, a questão em exame se pautado na incidência do inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, ao contrário da decisão rescindenda, que julgou como se a hipótese fosse de incidência de IOF sobre a transmissão de ouro. E cito, então, aqui os dispositivos legais pertinentes, aplicando, inclusive, o precedente específico sobre tal questão. E verifico, então, senhor presidente, fechando aspas, na sequência, que não houve qualquer controvérsia nos autos a respeito de se tratar o tema de incidência de IOF sobre a transmissão, o resgate de títulos e valores imobiliários. Também noto que esta Suprema Corte não se pronunciou especificamente sobre a questão tratada na origem, o que atende o quanto se contém no artigo 485, parágrafo 2º do CPC de 73. Acrescento ainda que a decisão rescindenda pode ser caracterizada como extra petita, visto que não julgou o que foi proposto pelo autor como objeto do processo, autorizando a rescisão do provimento judicial com base no artigo 4854 do CPC, por violar o disposto nos artigos 128 e 460 do mesmo diploma legal. Trago uma chega doutrinária do professor Flávio Luiz Yachel, da Faculdade da USP. Trago também aqui uma decisão do TRF da Primeira Região, que decretou a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações financeiras. Transcrevo o acórdão e digo, na sequência, senhor presidente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade da incidência de IOF previsto no artigo 1º da Lei 8.033/90, conforme se observa da ementa do RE 223-144 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Carlos Veloso, cuja ementa transcrevo e me dispenso de ler com a devida licença. E também menciono várias outras decisões da Corte, no mesmo sentido, no mesmo diapasão, dentre elas o RE 346415, agravo, relatoria do ministro Gilmar Mendes, o RE 243191, agravo também, relator ministro Joaquim Barbosa, o RE 380781, relatoria da ministra Ellen Grace, o RE 238690, agravo igualmente, relator ministro Maurício Correia, e, finalmente, dentre outros, o RE 232454, agravo, relator ministro Dias Toffoli. Assim, senhor presidente, tendo em vista a teoria da causa madura,
e os princípios da razoável duração do processo, da primazia da decisão de mérito, da economia e princípio da economia processual, considero que a referida decisão do TRF1 está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da incidência do IOF prevista no artigo 1º, inciso 1 da lei já citada 8.033. E, a meu juízo, portanto, ela deve ser mantida. Diante do exposto, senhor presidente, em angustíssimo resumo, eu, pedindo vênia a divergência, eu acompanho a divergência parcial inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes para julgar procedente o pedido, desconstituindo a decisão proferida no RE 263-464/6 da Bahia, conhecendo do recurso extraordinário, mas negando-lhe provimento nos termos do artigo 498 do CPC de 73, cujo teor foi reproduzido no artigo 974 do CPC vigente de 2015. Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. E como voto, senhor presidente. Lewandowski. Agora, cumprimentando o ministro Dias Toffoli, que conseguiu a conexão, eu passo a palavra à sua excelência para que profira o voto. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, todos que nos acompanham. Senhora presidente, também eu, tal qual acabou de fazer o eminente ministro Ricardo Lewandowski, acompanho a parcial divergência do ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia ao eminente relator. É como voto, senhora presidente, acompanhando a divergência parcial do ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, senhores ministros, senhor procurador-geral. Presidente, de início, até porque essa questão foi suscitada, foi referida, declaro-me apto a proferir julgamento na presente ação rescisória, quando de fato já assim o fiz, quando o processo se encontrava em julgamento no âmbito virtual. É que aparece na petição o meu nome, né, como advogado-geral da União, mas sem a subscrição que foi feita pelo advogado-geral substituto, doutor Walter Barleta. Então, eu digo que, apesar de, à época, ocupar o cargo de advogado-geral, e ainda meu nome conste da petição, esta for assinada pelo, então, advogado-geral da União substituto, e eu passo ao voto, transcrevo, então, a decisão, o trecho da decisão rescindendo, e digo o seguinte: na ação rescisória, sustenta-se que os elementos da causa foram compreendidos de maneira equivocada pela decisão impugnada, uma vez que o ouro foi reputado como um instrumento cambial, ao passo que o caso trataria da incidência de IOF sobre operações de títulos e valores mobiliários. Pugna-se assim pela rescisão julgada e para que nova decisão seja proferida no recurso extraordinário. A Procuradoria-Geral se manifestou pela procedência da ação, em parecer assim emendado. Então, repasso os incidentes e digo o seguinte. Vou fazer um resumo em torno de toda essa temática e digo o seguinte, que considero, tal como o eminente relator, que os elementos necessários à configuração do erro de fato estão presentes no caso vertente, pois se verifica que não existiu controvérsia sobre o fato, tendo em vista que a decisão monocrática do ministro Maurício Correia não foi objeto de recurso. Não houve pronunciamento judicial sobre a matéria, ainda que de forma incorreta. Existe nexo de causalidade entre o apontado erro e a conclusão do julgamento. O erro é apurável mediante simples exame das peças dos autos. Por isso, acolho os argumentos referentes ao erro de fato para julgar procedente a presente ação
rescisória com fulcro no artigo 4859 do CPC, norma semelhante consta do 9668 do CPC de 2015, rescindindo a decisão monocrática proferida pelo ministro Maurício Correia no RE já referido. Prossigo com a análise quanto ao juízo rescisório. Eis que o erro improcedente que justificou a rescisão do julgado ocorreu quando do julgamento do mérito do recurso extraordinário. E assim, ao rescindir o referido julgado, a etapa posterior, a meu ver, é a de rejulgamento do feito, não havendo, salvo o melhor juízo, necessidade de qualquer produção probatória ou outro ato processual posterior, tendo em vista que se reabre unicamente a possibilidade de rejulgar o apelo extremo. Em outras palavras, no juízo rescisório, procede-se à reanálise do recurso extraordinário do exercício da competência constitucional otorgada a esta Corte, a qual deve simplesmente decidir o mérito daquele recurso, sendo excepcional a possibilidade de qualquer diligência recursal, a qual não é o caso desses autos. Não custa relembrar que o juízo rescisório nesta Suprema Corte pode tão somente reanalisar a decisão rescindenda, proferindo outra nos exatos limites de sua admissibilidade e juízo de mérito, ou seja, a decisão ora proferida substitui apenas o último pronunciamento dos autos originais, modificando-o como se julgasse o recurso apenas neste momento. Relembro que a presente ação rescisória encontra-se pendente de julgamento há mais de 20 anos. E data máxima vênia dos entendimentos divergentes, não vislumbro razões suficientes para deixar de aproveitar que todos os ministros já se encontram reunidos em pauta presidencial e debatendo o presente caso para julgar um mérito desde logo. Trata-se, a meu sentir, de consequência lógica e esperada da procedência de um juízo rescindendo positivo que anula um julgamento de mérito por erro de fato, isto é, prossegue-se com o rejulgamento da causa, levando em consideração o cenário fático probatório efetivamente presente naqueles autos. Quanto ao rejulgamento da causa, deve-se observar que existe jurisprudência pacífica quanto ao tema no âmbito desta Corte. Isso porque o plenário entendeu pela constitucionalidade do inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, o qual prevê a incidência de IOF sobre transmissão ou resgate de títulos a valores imobiliários públicos e privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias. Eu cito, então, vários precedentes nesse mesmo sentido. Digo também que não merece guarida o argumento da aplicação da súmula 343 do Supremo ao caso concreto. A referida súmula dispõe que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. A partir da mera leitura do enunciado sumular, percebe-se que ela tem aplicação quando se trata da ação rescisória fundada em violação literal a dispositivo legal, isto é, com base no inciso 5º do artigo 485 do CPC, o 73. O caso concreto, contudo, se baseia em erro de fato previsto no inciso 9 do artigo 485 do CPC. Pelo exposto, presidente, estou acompanhando com as vênias devidas o ministro revisor Alexandre de Moraes para julgar procedente a presente ação rescisória a fim de rescindir a decisão monocrática no RE 263464 por erro de fato e julgando desde logo a fim de negar provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a constitucionalidade do inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.033. É como voto. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Cabe-me votar. Eu trago voto escrito, mas o tema já foi tão bem debatido a partir das belas sustentações orais e dos votos dos colegas que eu vou brevemente dizer que acompanho o relator no que tange
ao juízo de procedência da ação rescisória. Com relação a isso, há apenas a divergência do ministro Marco Aurélio, que julgou improcedente a ação. Então, com relação ao corte rescisório por manifesto erro de fato, ou seja, julgamento sobre algo que não era objeto do litígio, não há qualquer divergência e eu sigo na mesma linha. A segunda questão que se coloca é: vamos proferir desde logo o iudicium rescisório no sentido de julgar o tema de fundo, ou vamos determinar que esse tema de fundo seja julgado pelo tribunal? Eu voltando à imagem dos meus estudos acadêmicos com relação à caixa, o cofre, uma vez aberto o cofre, eu nada consigo vislumbrar dentro do cofre, porque não houve julgamento pelo ministro, na decisão monocrática que acabamos, né, de rescindir, pelo simples fato de que ele não apreciou o tema. Eu sei que os argumentos e os fundamentos da divergência do ministro Alexandre de Moraes são poderosíssimos e vão até na linha, né, de um julgamento mais célere, e, de qualquer maneira, o colegiado seria o mesmo, mas eu me mantenho com essa dificuldade. Como eu vou proferir um juízo sobre algo que não foi apreciado? Mas lanço, né, que a corrente vencedora foi justamente a corrente do ministro, da divergência parcial aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, porque foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, proclamo o resultado. Por mim também. Senhora presidente. Pois não. Proclamado o resultado, se Vossa Excelência me permitir, apenas para contribuir quanto à questão atinente à relatoria. Eis que eu restei vencido numa parte, digamos, de um certo relevo nessa matéria. Eu percebo, até mesmo pelo semblante tranquilo do ministro Alexandre de Moraes, que Sua Excelência anda ansioso por mais trabalho, por mais acórdãos e por mais afazeres. Esse, inclusive, acho que eu vou lavrar domingo agora, dia 2, à tarde. Pelo que percebo... Depois das 5. Pelo que percebo, Sua Excelência está conseguindo fazer concreto o princípio da ubiquidade. Portanto, eu cumprimento. Mas, nada obstante, senhora presidente, se o colegiado me permitir, esse é um colegiado que, como não poderia deixar de ser, se forma a partir das suas compreensões majoritárias. E é por isso que os temas são debatidos. Nós aqui não dissertamos sobre teses acadêmicas. Nós apanhamos o conhecimento e projetamos o conhecimento à luz da experiência para que, na filtragem colegiada da experiência, a vontade majoritária se projete como resultado do julgamento. E eu estou a perceber, como Vossa Excelência vem de apregoar aos estados de julgamento, que a percepção majoritária está de acordo até mesmo com a compreensão originária que eu houvera tido. De modo que o ministro Alexandre de Moraes é tão fiel aos seus colegas e às suas amizades, que foi fiel ao meu primeiro voto, e a ele, todavia, eu imputo a responsabilidade de, no intervalo do destaque e a esse julgamento, eu teria de estudar a razão hipotética pela qual ele houvera pedido destaque, e me convenci de que o meu voto tinha uma espécie de gap entre o trem e a plataforma, para lembrar, obviamente, dessa expressão londrina metafórica. E quando eu assim fui perceber, trouxe a esse colegiado o voto fazendo essa diferença. Mas não foi uma diferença acolhida pela maioria. Portanto, se o eminente ministro Alexandre de Moraes almejar, por conta disso, e assim entender o colegiado, de passar a relatoria à Sua Excelência,
eu nem precisaria, mas aqueço volontieri que Sua Excelência acresça o seu domingo pós 17 horas mais essa atividade. Nada obstante, me proponho, como relator originário, incorporar a compreensão majoritária, propondo que a parte final da decisão ficasse explicitada nos seguintes termos: ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso ordinário 263-464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Correia, e assentar, consoante o entendimento majoritário, a incidência de IOF sobre os títulos e valores mobiliários em questão, de modo a desprover o referido recurso extraordinário nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido com idêntico teor no artigo 974 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, com o objetivo de harmonizar o encaminhamento da questão, se isso for útil, coloque-me ao dispor. Se útil não for, Sua Excelência terá um domingo com mais um elemento eleitoral para tratar. Mas estaremos lá com ele, né, ministro Fachin, caso surja alguma dúvida no espírito de Sua Excelência. Presidente, eu agradeço ao ministro Fachin e não tenho nada a opor à ideia. Vossa Excelência, então, fica mais confortável, né, ministro Fachin? Lavrando o acórdão, colaborando e nessa solução. Eu creio que sim, porque o resultado colegiado não é do relator, é do colegiado. E assim sendo... Presidente, o primeiro Fachin tinha até ementa já, não é? É verdade. Então, é verdade. De modo que Vossa Excelência me concede o privilégio de voltar às origens. Então, proclamo o resultado nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com juízo de procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Correia, e em juízo rescisório, negando provimento ao recurso extraordinário, com condenação da ré ao pagamento de custos dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Decisão por maioria, vencidos o ministro Marco Aurélio, né, totalmente, porque o juiz era de improcedência da ação rescisória, e, em parte, o ministro relator, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e a presidente. Lavrará o acórdão o ministro Edson Fachin. Julgamento encerrado. Senhora ministra, senhores ministros, passamos ao segundo item da pauta. Chamo a julgamento a ação declaratória de constitucionalidade 51, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO Nacional. É isso. Inúmeros amigos da Corte. Essa ação declaratória de constitucionalidade, ela diz com as ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, e 17, parcerias e meios de implementação. Nós temos várias sustentações orais. Pela requerente, pelo presidente da República e pelos amiticuri. Nós vamos ficar aqui, nesse primeiro momento, com as duas primeiras sustentações orais.
depois teremos os amigos da Corte e, por fim, o nosso Procurador-Geral da República. Eu passo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, mais uma vez, presidente. Obrigado. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, ADC, proposta pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, na qual se busca, em síntese, assentar a constitucionalidade de normas de cooperação jurídica internacional entre autoridades judiciárias brasileiras e estrangeiras. A controvérsia judicial relevante está na discussão sobre a constitucionalidade e consequente aplicabilidade do Decreto 3810 de 2001 e dos artigos 237(2) do CPC, bem como dos artigos 780 e 783 do CPP, para obtenção de conteúdo de comunicações que esteja sob controle de empresa de tecnologia localizada fora do território nacional. Declara a parte autora que tanto a lei quanto o ato normativo federal têm a sua constitucionalidade questionada por diversas decisões judiciais. Na primeira hipótese, são os códigos de processo civil, artigos 237(2) e penal, 780 e 783, nos artigos pertinentes à carta rogatória, que tem sido alvo de não aplicação por alegada inconstitucionalidade. Em relação ao Decreto Executivo 3810 de 2001, registra que se trata de ato normativo que internalizou no ordenamento jurídico brasileiro o acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, EMILAT. Aduz que o aludido acordo tem experimentado recusa na aplicação em relação às empresas do setor de tecnologia, por conta de decisões judiciais que alegam violação ao princípio da soberania nacional. Afirma que os provedores de aplicações de internet desempenham atividade exclusivamente privada e gozam de livre iniciativa para definirem seus modelos de negócio, inclusive com o fornecimento de serviços por empresas estrangeiras com ou sem presença física ou registral no Brasil. Assim, a depender do modelo de negócios e operações adotados por um provedor de aplicação estrangeiro, é possível que apenas a empresa situada no exterior seja a controladora dos dados, data controller, dos usuários de seus serviços. Aduz que a legislação brasileira não proíbe tal modelo de negócios e que as autoridades judiciárias não poderiam ignorar essa circunstância ao promover a requisição de dados. No que se refere à jurisdição competente, sustenta que saber a localização do controlador de dados é essencial para definir o trâmite necessário para se ordenar a respectiva disponibilização. Isso porque, se um Estado soberano ordena a disponibilização dos dados que se encontrem sob controle de entidades sob jurisdição de outro Estado soberano e este veda o fornecimento direto às autoridades estrangeiras, por entender que o mecanismo da cooperação internacional é o único processo legal cabível, não há outra saída ao Estado requerente, que deve recorrer ao Instituto da Cooperação Internacional. Assevera que, apesar disso, muitos tribunais brasileiros afastam a aplicabilidade dos artigos do CPC, do CPP e do EMILAT, por entenderem que essas normas não constituem a via processual cabível para obtenção do conteúdo de comunicações privadas que se encontram sob o controle de provedor de internet estabelecido fora do território nacional. Cita como exemplos as decisões proferidas no RMS 44892, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, o RMS 46685, da relatoria do ministro Leopoldo de Arruda Raposo, o ERMS 46685, da relatoria do ministro Reinaldo Soares, e o EMS 11114, julgado pelo TRF da 2ª Região, da relatoria do ministro Abel
Gomes. Por outro lado, apresenta como exemplos decisões que proclamam a constitucionalidade dos dispositivos assentados. O MS 0014221, do TJ Pernambuco, da relatoria do desembargador Gustavo Augusto Lima, o MSC 1.396.365, do TJ Paraná, de relatoria do desembargador Arquelau Araújo Ribas, e o HC 5934, Rio Grande do Norte, do TRF 5ª Região, de relatoria do desembargador Francisco Vildo Lacerda Dantas. Portanto, para a parte autora, essa seria a relevante controvérsia judicial relativa à constitucionalidade de normas federais. De acordo com a requerente, o que se defende é que a obtenção dos meios de prova ocorra com observância do devido processo legal previsto pela lei brasileira. Nessa linha, em relação à requisição de dados bancários armazenados no exterior, afirma que é incontroversa a aplicação do MLAT. Afirma que o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, corrobora a necessidade de utilização do MLAT, pois ordena que os princípios por ele estabelecidos não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 3º, parágrafo único. Reforça a necessidade de utilização de cartas rogatórias, tendo em vista que o Instituto está presente nos seguintes diplomas: Constituição Federal, artigos 105 e 109, Código de Processo Civil, parte geral, capítulo 2, seção 3, artigo 36, e nos artigos 237, 260 e seguintes, Código de Processo Penal, artigos 780, 796, resolução número 9 do STJ. Enfatiza que a não aplicação do MLAT viola normas constitucionais brasileiras relativas ao devido processo legal, à igualdade e ao princípio constitucional da livre iniciativa. E cito os dispositivos. Com base nesses fundamentos, postula a parte autora a concessão de medida cautelar para o fim de suspensão com efeitos erga omnes do julgamento ou da eficácia das decisões nos processos em que deduzidas as controvérsias judiciais descritas na petição inicial até o julgamento do mérito da apresentação. No mérito, pretende que se julgue procedente a ADC de modo a se reconhecer a constitucionalidade do Decreto Executivo Federal número 3.810, de 2001, assim como do artigo 237.2 do CPC e dos artigos 780 e 783 do CPP, de modo a garantir a aplicabilidade dos procedimentos de cooperação internacional neles previstos para a obtenção de conteúdos de comunicações privadas sob o controle de provedores de aplicativos de internet estabelecidos no exterior. Em decisão publicada em 1º de 2018, apliquei o rito do artigo 12 da Lei 9868 e determinei a inclusão do Facebook Serviços Online do Brasil, limitada, na condição de amicus curiae. A Advocacia Geral da União prestou informações, aduziu que se afigura procedente a pretensão da requerente, embora não com o alcance por ela almejado, tendo em vista que postula a aplicação do MLAT em detrimento de decisões do Poder Judiciário brasileiro, que tem determinado diretamente aos provedores de aplicações sujeitos à legislação nacional a entrega de tais conteúdos nos termos do intitulado Marco Civil da Internet. Expõe que a ação não deveria ser conhecida, tendo em vista que o Marco Civil da Internet não é objeto da presente ação declaratória de constitucionalidade. Afirma que não é possível o conhecimento desta ação como a DPF em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional apresentou informações sobre o tema das investigações criminais e do combate à criminalidade. Afirma que, mesmo quando respondidos pelos países requeridos, os pedidos de cooperação jurídica internacional que envolvem solicitações
de diligências telemáticas ainda possuem índices de cumprimento abaixo do razoável. Em razão dessa circunstância, defende a necessidade de ampliação de medidas para obtenção de provas telemáticas, quais sejam a cooperação jurídica internacional e outras formas de obtenção direta, que não excluem necessariamente a aplicabilidade do EMILAT. O DRCI apresentou dados relativos aos pedidos de cooperação jurídica internacional envolvendo conteúdos telemáticos. Afirmou que os principais fundamentos jurídicos para a negativa do pedido são a insuficiência do nexo causal, o não atendimento aos requisitos da legislação norte-americana, a ausência de previsão de crime no ordenamento jurídico norte-americano e a impossibilidade legal de interceptação telemática em tempo real. Determinei, presidente, a realização de audiência de conciliação, a qual foi realizada em 4 de 4 de 2018, sob a presidência do juiz auxiliar Daniel Marchionati Barbosa, com a presença das partes dos amici curiae, da AGU e PGR. Nessa oportunidade, apesar dos esforços conjuntos, não houve obtenção do acordo. A Procuradoria-Geral apresentou parecer. Inicialmente, sustenta o parquê a inexistência de questão constitucional e a ausência de comprovação de controvérsia judicial relevante. Ainda preliminarmente, defende a ilegitimidade ativa do requerente, considerando que a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação não representa uma categoria econômica ou profissional específica e homogênea. Aduz ainda que não foram juntados aos autos cópia de parte dos dispositivos indicados como objeto do processo. No mérito, declara que o EMILAT não se mostra adequado e eficiente para a produção de provas eletrônicas, seja pela demora intrínseca do procedimento, seja pelas limitações impostas pela legislação norte-americana. Sustenta que é possível a solicitação direta das informações às empresas sediadas no Brasil, com dispensa do acionamento dos instrumentos de cooperação jurídica internacional, sem que isso signifique exclusão do procedimento do EMILAT, tendo em vista ser um mecanismo paralelo e alternativo. Por fim, defende que o EMILAT institui mecanismo de cooperação jurídica internacional destinado a facilitar o intercâmbio de informações e o prosseguimento de investigações criminais. Em decisões de 3 de 4 de 2018, 4 de 4 de 2018, determinei a inclusão do Yahoo, do Brasil Internet Limitada, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade Íris e da Sociedade de Usuários de Tecnologia Sucessor Nacional na condição de amici curiae. O Amicus Curiae Facebook, Serviços Online do Brasil Limitada, manifestou-se nos autos. Apresenta informações sobre a responsabilização dos provedores estabelecidos nos Estados Unidos da América por descumprimento das regras prescritas pelo Storage Communications Act e sobre a disciplina da requisição de dados pela legislação de outros países. Alega que as penalidades impostas pelas autoridades judiciais brasileiras são desproporcionais e que a imposição de medidas constritivas é manifestamente inconstitucional e ilegal. O Instituto de Referência em Internet e Sociedade, IRIS, na condição de Amicus Curiae, apresentou o memorial. Em 10 de 5 de 2019, deferi parcialmente pedido liminar formulado pela parte autora para impedir a movimentação dos valores depositados judicialmente a título de astraentes nos processos judiciais em que se discute a aplicação do Decreto Executivo 3810 de 2001. Em 6 de novembro de 2019, por meio de despacho, foi designada a audiência pública para discutir de forma ampla e com a participação do setor público, do setor privado e com os órgãos da sociedade civil com interesse e expertise no tema objeto desta ação.
A audiência pública foi realizada no Supremo, na data de 10 de 2 de 2020, na qual foram ouvidos diversos especialistas indicados pelas partes e auxiliares da Corte. Após a realização da audiência pública, solicitei informações adicionais por parte da empresa Google Brasil para que prestasse esclarecimentos sobre a praticabilidade e a efetividade do EMILAT, bem como sobre a possibilidade de aplicação da legislação nacional e de outros instrumentos para o acesso a comunicações eletrônicas intermediadas por empresas norte-americanas ou estrangeiras. A empresa Google Brasil apresentou as informações por intermédio de petição juntada aos autos. O Facebook Brasil e a Acespro Nacional peticionaram requerendo novo pedido de cautelar. Não conhecido o pedido formulado pelo Facebook e indeferiu o requerimento assinado pela Acespro Nacional. Presidente, esse é o relatório atualizado que apresenta ao Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal para fins de limitação das controvérsias discutidas nesta ação. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Passamos às sustentações orais. Eu saúdo o ministro, o doutor Carlos Aires Brito, que falará pela requerente Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Acespro Nacional, por videoconferência, no prazo regimental de até 15 minutos. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Carlos Aires Brito. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência com toda a admiração, toda a honra, e estendo esse meu compromisso, esse meu cumprimento respeitoso aos demais ministros da Casa, em especial o ministro relator Gilmar Mendes. Também saúdo, com igual reverência, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, os senhores advogados, os servidores presentes e o público em geral. Nesta ação declaratória de constitucionalidade 51, o que se pede é o julgamento da sua procedência. Isso a partir da constatação de que há um decreto legislativo brasileiro, antes de tudo, o de número 262, de 18 de 12 de 2000, portanto, há quase 20 anos, que aprovou esse decreto legislativo, o acordo de assistência judiciária em matéria penal, entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. Um ato da ordem legislativa primária, como sabemos, de acordo com o inciso 6º do artigo 59 da Constituição Federal. Assim como existe, senhora presidente, senhores ministros, todos e todas que nos ouvem e veem, assim como existe um decreto executivo, o federal, o de número 3.810, de 2 de maio de 2001, também ele, pela materialidade de que se nutre, um ato jurídico primário, à luz dos incisos 8º e 9º do artigo constitucional de número 84. Esse ato do Poder Executivo Federal promulgou o acordo de assistência judiciário penal, justamente, entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. O EMILAT, Mutual Legal Assistance Treaty. Acordo, por essa forma, validamente internalizado a nosso juízo, e é o que se pede na ADC, internalizado no direito positivo brasileiro. Volto a dizer, por atos da ordem jurídica primária. Daqui se segue, convenhamos, daqui se segue o límpido juízo de que o EMILAT, mais do que uma política pública de governo ou de administração judiciária, o EMILAT é uma política pública de Estado, de caráter permanente, tão constitucional penal, além do que, quanto de âmbito de aplicabilidade transnacional.
Ou seja, não há oposição entre a persecutio criminis da legislação singelamente, estritamente penal brasileira, de um lado, e o emilate de outro lado. O emilate já identificado como instrumento, mecanismo de política pública judiciária penal, onde os dois decretos citados, no plano da internalização dele, mas é um mecanismo, o emilate, superlativamente qualificado. Primeiro, pela sua matriz diretamente constitucional, convenhamos. Segundo, por caracterizar uma tipologia de comunicação tão em rede mundial quanto instantânea. Por isso que falamos da transnacionalidade da comunicação de que ele versa. Em outras palavras, é imperioso concluir que não existe uma política pública penal de legislação interna e outra justamente consubstanciada no emilate. Não é isso. Tudo é um, imbricadamente, holisticamente, sistemicamente considerado. Ainda em outras palavras, implica reconhecer que não se pode dar uma solução apenas local para esse ou aquele problema digital em particular, ou esse ou aquele fenômeno também digital, porém de âmbito transnacional. E o certo é que a nossa Constituição, é como penso, valida esse tipo de política pública transnacional. Ao falar, por exemplo, de mecanismos de cooperação para o progresso da humanidade, inciso 4º, artigo 4º, inciso 9º. Isso como consectário lógico de outro princípio igualmente constitucional, igualmente versante das relações internacionais do Brasil, o inciso 2º do mesmíssimo artigo 4º, sob o nome, altissonante nome, de prevalência dos direitos humanos. A mais, como uma espécie de norma de arremate, ao artigo 181 da Constituição Federal, 181, embutido ali, como sabemos todos, no título de número 7, que trata da ordem econômica e financeira. Ali está dito, aspas, artigo 181, o atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, que é o caso. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feito por autoridade administrativa ou judiciária. Ou judiciária, diz o artigo 181 da Constituição. Estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Não é feita diretamente essa requisição. No caso, é o Ministro da Justiça ou o Ministério da Justiça. E esse artigo 181, também me parece, não é senão a regra universalmente consagrada de respeito à soberania de cada país. Eu insisto no juízo permissa venia, há todo um aparato bilateral, Brasil e Estados Unidos da América, de persecutio criminis, porém constitutivo de um devido processo legal. Tão peculiar quanto necessário, esse devido processo legal, tão peculiar quanto necessário, para a otimização de duas coisas. Primeira, a persecutio criminis em si. E segundo, a prevalência dos direitos humanos. É o inciso 2º do mesmo artigo 4º da Constituição, conforme visto. Bem, sabido e ressabido, senhores ministros em especial, que a impureza dos meios contamina a pureza dos fins. É ainda falar. Fins legítimos somente podem ser buscados, procurados, atingidos por meios igualmente legítimos. Donde sabemos todos, de cor e salteado, as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incisos as expressas 54 e 55 da Constituição. Quanto à matéria constitucional versada nesta ADC até aqui. Agora, por que a Constituição? Também me permito dizer, ainda que en passant, muito rapidamente, portanto, por que direitos e garantias fundamentais? Título 2º da Constituição, as expressas. Porque são direitos e garantias fundantes, elementares, elementarizadores os direitos e garantias da personalidade de cada indivíduo, da personalidade jurídica de cada indivíduo, da personalidade de cada cidadão
da personalidade de cada empresa ou pessoa jurídica ou pessoa coletiva, juridicamente falando. Em síntese, há todo um bloco de normatividade constitucional convergente em todos esses temas aqui versados. O que nos cabe, o que nos cabe fazer é uma interpretação harmoniosa dos diversos dispositivos constitucionais a partir daqueles de estatura principiológica. Aqui se ajusta, imperioso dizer, toante e consoantemente, em linguagem poética, o Marco Civil da internet. Por isso que, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é em virtude de lei, artigo 5º da Constituição, inciso 2º, nesse conceito de lei e à luz da Constituição brasileira, há de se embutir a legalidade chamada convencional, versante sobre as relações internacionais do Brasil. Pois o certo é que há todo um direito convencional sobre a matéria de que estamos a tratar. Todo um direito convencional que tem, claro, o fundamento de validade a própria Constituição brasileira. Por isso que no parágrafo 2º dela, a Constituição brasileira, está dito, não é? Está expresso, escrito, a dicção é esta, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime, evidentemente é o regime constitucional, princípio dos princípios da Constituição, regime democrático, princípio dos princípios, dos demais princípios adotados pela Constituição e dos tratados internacionais, dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Aí eu me permito, já me encaminhando para o fecho, lembrar os artigos 3º e 11 do Marco Civil da Internet, que exibem a seguinte estrutura de linguagem, claro que de linguagem vernacular. Artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Primeiro, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. Ou seja, nos termos diretamente da Constituição Federal, quantum satis. Número 2, proteção da privacidade. Número 3, proteção dos dados pessoais na forma da lei. E eu salto para o número 8º. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. E, por fim, o parágrafo único desse artigo 3º, antes de ler o de número 11. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionado à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Daí a referência múltipla que tenho feito ao direito convencional. Já no artigo 11 dessa emblemática e necessária lei, está também expresso o seguinte: em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. O disposto, parágrafo 1º, no caput aplica-se aos dados coletados no território nacional e ao conteúdo das comunicações em que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, todos e todas que nos ouvem, subjacente a toda esta discussão nossa, tanto factualmente quanto juridicamente, claro que se coloca o Instituto do Sigilo da Comunicação de Dados. Mas é preciso lembrar que nem em estado de sítio esse sigilo das comunicações de dados é explicitamente afastado. Isto é, se atentarmos bem para a Constituição em tema de sigilo de dados,
o que perceberemos, se atentarmos bem? Que até as comunicações telegráficas, telefônicas, a correspondência epistolar, as correspondências sociais genéricas, tudo pode ser afastado durante o estado de sítio, menos a comunicação especificamente de dados. Pelo menos de modo explícito, houve uma pré-exclusão. O que nada tem a ver, vou terminar, com essa ignominiosa contrafação de nome fake news. Não tem nada a ver, porquanto as fake news são constitutivas de um intolerável ataque, de um boicote mesmo às liberdades constitucionais de expressão e de informação. Pela procedência da ADC, portanto, é como se manifesta a CESPRO nesta oportunidade. Obrigado a todos e todas. Agradeço ao doutor Carlos Aires Brito e passo a palavra ao doutor Adriano Martins de Paiva, advogado da União, que falará pelo interessado presidente da República. Também no prazo regimental de até 15 minutos, doutor Adriano. Obrigado, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente, ministro relator, ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, servidores, advogados, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros. Cumprimento também especialmente o ministro Carlos Aires, que eu tenho a honra de ladear a tribuna, o ex-ministro, mas agora colega advogado, né? É meu cumprimento especial. Mas estamos em lados opostos, ministro Carlos Aires. E, evidentemente, né, em parte, porque, muito embora a posição da União, como já foi externada, inclusive no relatório do ministro Gilmar Mendes, a União só vem, a Advocacia Geral da União só vem contraditar o detalhamento, vamos dizer assim, o pedido e a forma da aplicação e a sistemática proposta pela requerente na ação declaratória de constitucionalidade. Mas vamos prosseguir, então. Como restou bem evidenciado, Excelências, durante os trabalhos da audiência pública convocada pelo excelentíssimo ministro relator, ministro Gilmar Mendes, trata-se aqui de tema de inegável relevância e contemporaneidade, ante a conexão em que as novas tecnologias de comunicação e do direito. Específico a discussão da efetividade de elemento probatório telemático para subsidiar investigações criminais complexas praticadas inteiramente no solo brasileiro, mas também na transnacional. Isso aqui é um ponto também de diferenciação. O EMILAT, colocado pelo ministro, muito bem pelo ministro Carlos Aires, como instrumento convencional, internacional e potente, ele imagina uma empresa não sediada no país, não estabelecida no país, no nosso país ou com filial aqui. E essa é a diferenciação que vamos procurar fazer aqui. Pois impensável hoje, em alguma ação humana, que em algum momento não passe por uma rede de informação virtual, por dados telemáticos, direto ou indiretamente. Por que, então, nos termos do devido processo legal, porque a legislação brasileira também prevê o devido processo legal, dificultar o acesso da justiça a esse tipo de prova? Senhoras e senhores ministros, sem prejuízo das preliminares de não conhecimento já citadas aqui, referidas pelo ministro relator no seu relatório, a intenção da AGU é, num primeiro momento, deixar claro que não há oposição à declaração de constitucionalidade do EMILAT ou dos artigos do Código de Processo Civil ou do Processo Penal que fazem referência à carta rogatória. Mas isso se dá no âmbito da cooperação jurídica internacional para a instrução processual. Porém, defende a AGU, em seus estritos termos, ou seja, a constitucionalidade das normas, desde que reconhecido o caráter complementar do EMILAT e das disposições do Código de Processo Civil de carta rogatória, uma vez que a vigência destas não exclui a aplicação da lei brasileira processual e disciplinadora de proteção de dados. De fato, as normas sob análise são compatíveis, como bem definiu o ministro Carlos Aires aqui na sua exposição, com a Constituição. Nesse ponto, as disposições regulam a prática de atos de cooperação jurídica internacional, assistência judiciária. Ora, pelo EMILAT,
ora por carta rogatória, que instrumentalizam a execução das tarefas das autoridades responsáveis de ambos os países e, no caso do Brasil, para o cumprimento da lei aqui no país, na investigação, inquérito, ação penal, prevenção da criminalidade. As regras objeto da presente ação declaratória preservam a soberania nacional, assim já referida aqui também pelo ministro Carlos Aires. E aqui cito, em termos de soberania nacional, o que diz o professor Marcelo Caetano, citado na obra de José Afonso da Silva: poder político supremo e independente. Supremo porque não está limitado na ordem interna. Independente porque na ordem internacional não tem de arcar com regras que não sejam voluntariamente aceitas e está em pé de igualdade com os poderes supremos de outros povos. Essa conclusão, contudo, senhoras ministras e senhores ministros, não implica o resultado almejado pela requerente, no sentido de que essa Suprema Corte garanta, abro aspas aqui do pedido da requerente, a aplicabilidade dos procedimentos de cooperação internacional neles previstos para a obtenção de conteúdo de comunicação privada sob controle de provedores de aplicativos de internet, provedores da internet, estabelecidos no exterior. E complemento, preponderando, sim, a legislação nacional. E lembrando que muitos desses provedores têm, sim, têm escritórios, estabelecimentos subsidiários no território brasileiro. Portanto, se submetem também à legislação brasileira. Adotada essa interpretação, crimes praticados com todas as suas fases ocorridas no solo brasileiro, por exemplo, puramente nacionais, seriam impactados negativamente com a restrição, deixando-se de aplicar por inteiro a jurisdição brasileira, segundo o que prescreve o artigo 11 do Marco Civil da Internet, privilegiando-se a jurisdição, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Não se desconhece aqui que o Decreto 3.810, que promulgou o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, o EMILAT, constitui um instrumento de grande relevância para agilizar cooperação e assistência judiciária mútua entre as duas nações, notadamente nas investigações e processos nos quais, concretamente, chama a atenção, senhores ministros, as provas ou bens estejam no exterior. Igualmente, a carta rogatória também consiste em mecanismo de cooperação internacional. Agora, todos esses mecanismos formam um conjunto de normas que, somados à jurisdição nacional, como ressalvado no Marco Civil, complementar e não excludente, tudo para garantir o êxito da investigação e da persecução penal. Assim, reforço, ministro Fachin, diversamente do entendimento contido na petição inicial, que os instrumentos específicos de cooperação internacional não constituem as únicas maneiras possíveis de solicitar a disponibilização de dados que se encontram sob o domínio da entidade sujeita de outro Estado soberano, no caso brasileiro. Exemplificando, na prática, existe a possibilidade de solicitação de informações telemáticas à empresa mesmo com sede no exterior, quando esta, nos termos de sua política de confidencialidade, se eu não me engano, até a própria empresa Google dispõe dessa possibilidade. Não sei em que medida e extensão, mas sim, contatos e formulários para tanto, por meio de solicitação direta. Daí porque as empresas fundadas nos Estados Unidos, porque as empresas aqui requerentes, mesmo que fundadas nos Estados Unidos, resistem a essa cooperação. E justamente nesse ponto da solicitação direta é que o legislador pátrio avançou na regulação do tema. Nós temos um decreto que promulgou um acordo bilateral de 2000, mas temos uma lei de 2014 que foi gestada a partir de amplo debate com a sociedade civil, participação política, participação das empresas, e que é o Marco Civil da Internet, que nele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, reconhecendo a prevalência do ordenamento nacional para as empresas que atuam no país. A propósito, o artigo 11, já citado aqui pelo ministro Carlos Aires, traz essa ressalva expressa, pedindo venha pela leitura, pois este, na verdade, senhores ministros, senhoras ministras, é verdadeiramente o dispositivo que é impactado da discussão da ADC. Não vou ler aqui o dispositivo todo, mas eu vou ressaltar a parte do artigo 11 que deve ser, que colocamos lupa aqui, a Advocacia Geral da União. Deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira, legislação processual nacional.
e os direitos à privacidade aqui já externados, proteção de dados, que em nenhum momento se insurge contra isso, por obviedade. O parágrafo 1º do artigo 11 ainda diz: o disposto no caput aplica-se a dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no país. Parágrafo 2º ainda: o disposto nesse capítulo, nesse caput, aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço público brasileiro ou, pelo menos, uma das integrantes do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no país. Ou seja, as empresas integrantes do grupo econômico da pessoa jurídica provedora de conexão ou de aplicação de internet submetem-se à legislação brasileira, desde que possuam um estabelecimento no Brasil e que pelo menos um desses atos ocorra no território nacional. Assim, o critério do efetivo serviço é preponderante, se qualquer fase de sua realização ocorra em solo brasileiro. E ainda o DRCI, que também foi citado aqui pelo ministro Gilmar, também não vou me alongar nesse ponto, alega que a solicitação direta é um mecanismo que vem engrandecer muito o trabalho daquele departamento, diminui muito o trabalho, tendo em vista a ineficácia de algumas solicitações que são realizadas via protocolar, burocrática, pelo EMILAT. Especialmente acerca da questão suscitada pela requerente, que consiste na obtenção de conteúdo de comunicação privada, sob controle de provedores e aplicativos da internet sediados nos Estados Unidos da América, no sentido de que haveria impossibilidade legal, segundo a lei brasileira, que se aplica às empresas estabelecidas no Brasil, por desprezar a lei brasileira, deve-se levar em consideração, principalmente, que não se tratem de desprezar as garantias do devido processo legal do EMILAT ou próprias das empresas que são sediadas no estrangeiro, mas sim de se privilegiar também as garantias processuais existentes no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição. Guardadas as devidas proporções, excelências, trata-se aqui da mesma lógica aplicável às avessas às empresas brasileiras de capital aberto no mercado imobiliário dos Estados Unidos, isto é, ao se beneficiarem economicamente de ações lançadas no exterior, também possuem ciência de que passam a se sujeitar, por exemplo, diretamente à fiscalização da SEC, Securities and Exchange Commission, e aos preceitos da Foreign Corrupt Practices Act. As empresas brasileiras, quando estão nos Estados Unidos, submetem à legislação local, quando tem que abrir uma filial lá, um escritório para negociar suas ações. E, apenas argumentando, a aplicação do EMILAT, o acordo seria a forma mais eficiente. E vou trazer aqui alguns dados que foram fornecidos pelo Departamento de Polícia Federal e foram compartilhados na audiência pública levada a efeito e conduzida pelo ministro Gilmar Mendes, que garimpou excessivamente esse tema e contribui muito para que estamos aqui discutindo nessa sessão de julgamento. Segundo o Departamento da Polícia Federal, os números demonstram insuficiência e lentidão na cooperação que se ampare unicamente nos canais do tratado ou em rogatórias, uma vez que somente 26% dos pedidos foram atendidos a contento, e com mais de 10 meses de espera. Imagine, senhores ministros, em crimes cometidos pelas redes, no mundo virtual, esperar 10 meses para que fosse tomada alguma providência. Bem, inegável a centralidade dos dados telemáticos para o êxito de investigações complexas e especializadas, a exemplo do combate às organizações criminosas nacionais ou transnacionais na prática do tráfico de drogas, tráfico internacional de mulheres, terrorismo. Tais procedimentos, por evidente, necessitam de celeridade, visando a efetiva resposta do aparelho persecutório estatal. Ministras e ministros, sintetizando como funcionaria, na prática, na minha concepção, um pedido de autoridade judiciária pública brasileira para a obtenção da prova telemática no processo penal, ou mesmo no caso civil, nos casos das cartas rogatórias civis. Teríamos, em princípio, as seguintes hipóteses.
Uma primeira hipótese seria a empresa estrangeira, inclusive uma empresa dos Estados Unidos da América, como subsidiária no Brasil e que ao menos um dos atos de operacionalização de dados ocorra no solo brasileiro. Aplica-se a via da solicitação direta, fundamento no Marco Civil, artigo 11. Uma segunda hipótese é a empresa estrangeira, inclusive também uma empresa dos Estados Unidos, sem subsidiária no Brasil e que nenhum dos atos de operacionalização dos dados ocorra no solo brasileiro, aplica-se o EMILAT ou carta rogatória. Assim, a autoridade pública judiciária deve optar pelo instrumento processualmente mais eficaz, respeitadas as garantias do devido processo legal, e que melhor seja capaz de garantir a efetividade da investigação criminal. Enfim, a requerente alega desrespeito à soberania nacional brasileira em fazer acordos internacionais e a preponderância desses acordos. Mas, ao que parece, o que ocorreria aqui com o deferimento do pedido, data máxima venha, na forma do detalhamento solicitado pela requerente, seria, ao contrário, uma desvalorização da soberania brasileira, em favor da soberania de outro país, por meio da predominância do EMILAT em favor das empresas chamadas Big Techs, sediadas nos Estados Unidos. Ante o exposto, pugna-se pela constitucionalidade das normas em exame, Excelências, nos seus estritos termos e dentro de um sistema de aplicação em que há predominância do meio mais eficaz e célere para a obtenção de dados numa investigação criminal ou investigação civil seja levada a cabo pela Justiça brasileira, compreendidas em caráter complementar, uma vez que não excluem os demais regramentos legais pátrios, aqui com o Marco Civil da Internet. Agradeço a atenção, Excelência, senhores ministros. Senhora Presidente, antes que o advogado deixe a tribuna, eu gostaria de me valer da faculdade do parágrafo único do artigo 124 do Regimento e dirigir uma indagação à Sua Senhoria, eis que as sustentações orais, a seguir do relatório do eminente ministro relator, contribuem para os julgadores elucidarem os fatos. E há um fato que me chamou a atenção e que está presente no relatório de Sua Excelência, mas eu gostaria, se Vossa Excelência me permitir, elucidar esse fato, aproveitando a presença do advogado da União na tribuna. Sim, a menor dúvida, ministro Fachin está com a palavra. Pois não, Excelência. Eu gostaria de apenas indagar a Vossa Senhoria as seguintes circunstâncias. Nós acabamos de auscultar, e Vossa Excelência fez com justo e merecimento a referência à sustentação oral de Sua Excelência, o doutor professor Aires Brito, que sustentou a constitucionalidade da regra que está posta em questão. E Vossa Senhoria vem à tribuna sustentando a constitucionalidade da regra que está posta em questão. Portanto, do ponto de vista do fato processual, eu gostaria de saber da Advocacia Geral da União qual é a controvérsia constitucional que Vossa Senhoria está a tratar na tribuna. Excelência, esse é um das argumentações, inclusive trazidas nos preliminares da Advocacia Geral da União, em que não há uma controvérsia quanto à constitucionalidade do dispositivo na sua aplicação dentro de um sistema. Agora, ele não é, como defende, há um pedido específico no final da petição da requerente, que ele seja considerado como um dispositivo preponderante no trato quando uma autoridade judiciária ou pública brasileira solicitar provas, meios de provas, no caso de empresas dos Estados Unidos, no caso. Eu agradeço a manifestação e agradeço a palavra, senhora presidente. Obrigado. Pois não. Então, eu suspendo a sessão pelo prazo regimental. Colheremos após as demais sustentações orais.